Olá, tudo bem? Reflexão do dia. A nossa palavra de hoje é resiliência. Enquanto eu pensava no que falar, né, eu tive essa intuição essa manhã. Aí, hoje, quando eu estava indo para o trabalho, eu perguntei à minha esposa: o que você acha que a gente deveria falar hoje, né? Sobre o que a gente deveria falar. Ela falou assim: o que você acha de falar sobre resiliência? E era exatamente a primeira palavra que eu pensei quando eu estava meditando pela manhã, e foi apenas isso, é uma confirmação de que esse é o tema de hoje. Aí, enquanto eu estava trabalhando, eu estava pensando assim, gente, eh, o que falar sobre resiliência, né? O que seria resiliência? E me veio muito forte uma frase, né? Uma frase eh, de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. E ela fala assim: Senhor, dai-me forças para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar aquilo que devo mudar e sabedoria para escolher entre uma coisa e outra. Essa frase, ela praticamente, essa mensagem, ela resume tudo isso que a gente vai falar. Porque a resiliência nada mais é do que a nossa capacidade de aceitar, aprender, fluir, né? Fluir no mundo, fluir na nossa experiência, com essa tão buscada sabedoria para compreendermos aquilo que é necessário fazer, escolher as boas lutas, né, Cris? Escolher as boas lutas, aquelas que você sabe que elas trarão algum efeito, obviamente positivo, para a sua experiência. Muitas vezes nós estamos passando por situações de grande provação na nossa experiência. E a resiliência é essa capacidade, essa flexibilidade, né? Essa capacidade de se mover dentro da experiência sem se frustrar demais, sem eh, aceitar aquilo que na verdade precisa ser trabalhado, né? Então, assim, a gente tem que conquistar essa capacidade de sabedoria para poder fazermos essas mudanças tão importantes e necessárias na nossa experiência. E a minha amada vovó, as minhas amadas vovós. E o meu avô, pai da minha mãe, ele falava assim: aquilo que não tem solução, solucionado está. Essa é uma palavra que também define muito bem aquilo que é resiliência, porque muitas vezes nós buscamos respostas em situações que para nós são extremamente grandes e superiores às nossas capacidades, e a gente não tem o que fazer, então a gente sofre. Mas esse sofrimento também é um desafio para nós, porque ele nos dá a oportunidade, a possibilidade de soltar aquilo que nós não podemos mudar, colocar nas mãos da nossa espiritualidade, seja lá de que segmento religioso você for, não importa, solta na mão da sua espiritualidade, solta para o Cristo, para o Buda, sei lá, para o seu guia, para aquilo que toca o seu coração, para o seu santo, né? Para Nossa Senhora Aparecida, solta para quem você acha que tem maiores possibilidades do que você. E quando a gente realmente faz isso com o coração tranquilo, o coração equilibrado, nós conseguimos perceber que a coisa, mesmo ela tendo anteriormente uma conotação bem difícil, ela toma uma, uma face um pouco mais suavizada. E a gente consegue ter a paciência necessária para esperar que aquele processo ele se resolva por si só, ou nós ganhamos a força necessária para tomarmos as decisões necessárias para que nós possamos trabalhar aquele processo e chegar também naquele ponto de conclusão, naquele ponto de finalização daquela questão. Contudo, porém, contudo, todavia, entretanto, para que nós consigamos alcançar esse lugar, é necessário que nós adquiramos essa sabedoria, e essa sabedoria ela não vem de graça. A sabedoria para que a gente conquiste
a sabedoria da resiliência, a sabedoria do fluir com a vida, é necessário que nós passemos por muitas experiências e muitas delas que nos trarão dores, trarão muitos conflitos, né, muitas divergências internas e externas, para que a gente comece a compreender que a vida por si mesma ela tem as suas soluções. E aquilo que não está dentro do nosso potencial de resolver a própria vida em si, ela trará a solução. É muito engraçado que muitas vezes, assim, ou deveria ser o natural para todos nós, adquirimos essa sabedoria depois de muito sofrer, já com muitas vezes em avançada idade. Nós conseguimos compreender com um pouco mais de clareza o que é ser esse fator fluido de experiência em nossa vida, como viver isso, como reverberar isso, como transitar através de tudo aquilo que nos é oferecido com essa tranquilidade, com essa suavidade. A vida, ela tem uma frase, né, que fala assim que a dor, ela é inevitável, a gente sempre vai sentir dor por uma coisa ou por outra, né. O sofrimento, ele é opcional, porque o sofrimento é a revivência dessa dor. O sofrimento é a negação daquilo que aconteceu e da impossibilidade, da incapacidade, né, da nossa impotência em fazer algo diferente. Por exemplo, quem de nós pode fazer alguma coisa quando a nossa família é tocada por um falecimento? A gente não pode fazer nada, é uma experiência da vida, faz parte da vida. A gente sente dor e está tudo bem. E a gente sofre por um tempo, e também está tudo bem. O que vai fazer total diferença é quão rápido nós iremos nos recolher, quão rápido nós iremos nos reformar, nós iremos aceitar. E ao invés de trazer aquela lamentação, aquela angústia devido àquela perda aparente que foi ocasionada dentro do nosso seio familiar, para que isso dê lugar à saudade, porque a saudade não é um sentimento de dor, mas é um sentimento de um amor nostálgico, onde a gente consegue por alguns instantes novamente tocar a experiência daquela pessoa que para nós ainda é muito cara e sempre será muito cara, porque o amor ele é assim, ele é adimensional. Estejamos nós aqui, estejamos nós do outro lado, ele continua a caminhar conosco. É necessário que nós trabalhemos essa nossa incapacidade ainda, né, de aceitação da experiência. É necessário que a gente compreenda que todos os nossos passos aqui nesse planeta, apesar de muitos deles ter a nossa marca, a nossa digital através as nossas decisões, através do nosso livre-arbítrio, nós estamos sendo monitorados. Existe uma espiritualidade que vela por nós dia e noite, que nos livra de muitos acontecimentos fatídicos ou danosos para a nossa experiência, para que nós tenhamos todas as possibilidades para chegar do outro lado. Haverão momentos que nós estaremos em um estado de prazer devido à nossa experiência, haverão momentos que nós estaremos num estado de angústia dentro da nossa experiência. Tudo isso é possível e tudo isso pode acontecer comigo, com você, com quaisquer um de nós ou das pessoas que nós amamos. O que vai, o que nós precisamos realmente é estar preparados, é estar conscientes que apesar de todos esses cenários que se revelam diante dos nossos olhos, eles têm um propósito. Não existe um dia, seja de alegria, ou seja de dor, ou seja de descontentamento, que não tenha o seu propósito. Um propósito, muitas vezes, que nós não temos compreensão. Nós não conseguimos tangir a profundidade do que é a nossa experiência. E muitas vezes nós tentamos camuflar a nossa inconsciência, a nossa incapacidade de compreensão daquilo que é o verdadeiro propósito da nossa experiência, nos entregando para aquilo que adormece a nossa consciência, como o álcool, como a droga, como uma vida completamente esvaziada de sentido, de futilidade, porque nós não queremos olhar e ver para
olhar para a nossa experiência e ver tudo aquilo que precisamos trabalhar em nós, o tanto que precisamos crescer para que minimamente nós alcancemos esse estado de sabedoria para podermos finalmente fluir com a vida, para que possamos sermos levados pela correnteza desse mundo que é a nossa existência, de uma forma mais tranquila, mais leve, mais fluida, mais feliz e mais pacífica. Aqui fica a nossa reflexão do dia. A nossa reflexão do dia é resiliência. Aprendamos juntos a trabalhar, a educar as nossas consciências nessa dimensão que habita em nós e que somos nós, tão necessária para as nossas vivências mais felizes. Um forte abraço para todo mundo, muito obrigado, que Deus abençoe todos nós, fiquem com Deus e até a próxima reflexão.